Um bom dia a todos para que estão mais uma vez aqui para um encontro, nossos eventos do Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Hoje nós temos aqui um tema muito interessante relacionado à questão do ingresso de servidores públicos, um tema que passa por muitas transformações. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe um professor que ele gosta muito de fazer reflexões sobre a atualidade. Quem segue ele nas redes sociais, ele gosta muito de filosofia também, né, professor? Professor Pedro Adame está conosco aqui hoje. Professor Pedro Adame, que é doutor em Direito pela USP, mestre em Direito pela URGS, onde hoje ele exerce o cargo de professor adjunto. E esse tema do servidor público, então, como ele é bastante polêmico e o professor hoje trabalha tanto com direito administrativo e, como eu falei, ele é muito reflexivo nas suas redes sociais, para quem acompanha. Então, achei bem interessante trazer ele hoje aqui para a gente conversar sobre o assunto. Antes do professor Pedro começar a falar, eu só vou pedir para todos que estiverem presentes que mutem seus microfones, porque isso garante um conforto para todos, e também que podem fazer suas perguntas pelo chat, e eu vou passando, à medida que elas se tornarem oportunas, eu vou passando para o professor com o nome de vocês. Quem não for residente jurídico, por favor, coloque seu nome ali, para depois nós podermos emitir os certificados do CEDIM, e eles chegam até vocês por e-mail em cerca de 10 dias úteis. Então, agora sim, professor Pedro, um bom dia para o senhor e muito prazer em recebê-lo aqui no CEDIM. E vamos conversar então sobre o ingresso de servidores públicos e todas as transformações que o tema vem apresentando no momento. Muito obrigado. Eu vou pedir para a gente ser o mais informal possível, né, Karen, para não te chamar de doutora, professora, enfim, eu sou o Pedro e está mais do que Com bom, e aí certeza. a gente fica, né, tentando, como a gente comentou antes, fazer o mais informal possível, né, então fica aí a todos que estão assistindo, que a gente tenha, na verdade, uma conversa, um bate-papo sobre esses temas, muito mais que a gente possa debater do que eu fazer uma palestra sobre eles. Tá? Então, eu acho que é muito mais interessante que talvez a gente tenha, né, Karen, aí na plateia, gente que está fazendo concurso, gente que já fez concurso, e aí eu vou fazer algumas provocações, talvez o pessoal não goste, mas o importante é que a gente possa, de alguma maneira, pensar sobre isso como uma forma de melhorar o serviço público, melhorar, né, as carreiras, e a gente vê se existe espaço para mudança, ou se esse é um tema isso que é melhor deixar como está e ir fazendo pequenas alterações. Pedro, eu acho só que tens que cuidar o teu microfone, que às vezes está fugindo um pouco a voz. Está dando, parece um Deixa, ruído. eu não gosto de usar, mas eu vou usar isso aqui então para a gente para Para facilitar. dar uma garantia de que todos possam ouvir bem. Tá. Deixa eu colocar aqui, vamos ver se melhora. Vamos ver. Melhorou? Ah, muito, muito. Muito. Então Agora tá. sim, tá ótimo. Então, vou então usar aqui. Como eu tinha comentado com a doutora Karen, eu organizei a minha fala em três grandes pontos. Né? O primeiro ponto é o ingresso, tá, no serviço público. O segundo é o regime, ou depois de ingressar, né, como é que a gente vai fazer para manter esse servidor no serviço público. Tá? E depois digamos assim, avaliação, ou se a gente tem formas de garantir a qualidade do servidor público naquilo que ele faz. Tá? Então, são três grandes pontos que eu gostaria de tocar para a gente, de alguma maneira, ver como funciona e ver se a gente tem espaço para as melhoras. Tá?
O primeiro ponto que eu gostaria de... E assim como a Karen falou, por favor, né, interrompam, façam perguntas. É muito mais interessante que a gente debata verdadeiramente do que eu fique falando sozinha. Minha voz não é uma voz assim de William Bonner, né? Não sei se o pessoal mais jovem conhece o William Bonner, né? Mas, enfim. Então, quanto mais vocês falarem, perguntarem, mais interessante essa nossa conversa fica, tá? Então, a gente pode começar com o ingresso, né? Então, assim, muitos provavelmente têm aquele projeto de ingressar na carreira pública, né? Como servidor público, muitos já devem ter ingressado, tá? E aí o que a gente precisa entender é que a Constituição tem uma regra bastante clara, né? Que exige, então, para ingresso nas carreiras públicas, concurso público. E esse concurso pode ser de duas formas. Então, pode ser um concurso de provas ou de provas e títulos, né? Então, vamos imaginar que alguém queira ingressar numa carreira, enfim, de procurador, né? E aí vai ter um concurso para isso, tá? Ainda que haja, né, determinados municípios que façam a contratação direta, né, em virtude de autorizações que a legislação prevê, a gente tem como regra, tá, que o concurso deve ser utilizado, tá? Muito bem, então a gente vai ter um concurso. Aí começa a primeira dúvida, né? Como é que vai ser esse concurso? Tá? Por qual razão? Nem todos os países selecionam os seus funcionários públicos por meio de concursos, tá? Eu vou usar um exemplo, né? A seleção, por exemplo, de carreiras jurídicas na Alemanha, ela não é feita por meio de concurso. Como é que funciona? A pessoa tem uma prova, que eles chamam de exame de estado, lá, durante a faculdade. Essa prova consiste em 14 provas escritas, tá? E aí, por estados são 12, outros estados são 18 provas. E aí faz uma no meio da faculdade, depois de 4 anos, e depois da parte prática da faculdade se faz outra. E a nota vai de 0 a 18. Tá? Com essas duas notas das duas provas, pode se candidatar a ser juiz, a ser promotor, a ser tabelião, fazer doutorado para ser professor. Então, a gente não tem um concurso específico para juiz, promotor, procurador. O que a gente tem é uma prova realizada durante a faculdade, todos os alunos fazem a mesma prova, para acesso às carreiras públicas. Tá? Então vejam que a gente não tem, né? Se a gente pegar alguns estados americanos, fazem eleições para juízes, eleições para promotores. Tá? Então, o nosso sistema não é um sistema universal, ele é um sistema. Tá? E é um sistema que, obviamente, né, como a gente sabe, cara, veio combater aquele personalismo das nomeações que havia, né, enfim, na história do direito brasileiro. Enfim, eu nomeava o meu amigo, nomeava o meu parente para determinados cargos. E aí, então, era necessário criar um sistema que garantisse a impessoalidade, e o sistema criado foi o sistema dos concursos. Tá? Mas, né, a gente pode perguntar aqui, se a gente fizer uma enquete para aqueles que já fizeram concurso, né, a gente sabe que o concurso é aquela, digamos assim, ele, obviamente, que ele premia quem está muito bem preparado, mas ele também pode punir aquela pessoa que não sabe, assim, teve uma perda na família, por exemplo, na semana anterior, né? A pessoa passou 3, 4 anos estudando, uma semana antes da prova, está muito preparada, falece o pai ou a mãe, né? Com que cabeça a pessoa vai ir para fazer essa prova, né? Tá? Então, assim, de alguma maneira, a gente garante impessoalidade, concurso garante igualdade, ele é um grande, né, igualizador formal, ainda que existam as desigualdades materiais, tá? Mas ele impede que eu faça uma escolha pessoal. Muito bem, então isso é uma coisa boa. Tá? Qual é o grande problema? Se a gente for pensar, atualmente na seleção, ele é quase que uma seleção que faz
perguntas difíceis para testar não necessariamente a capacidade do raciocínio jurídico, a capacidade de pensar problemas jurídicos em profundidade, ou a capacidade, né, de alguma maneira, tá, eu ter soluções para problemas jurídicos. E ele premia mais ou menos quem tem uma boa memória. Tá? Pelo menos na primeira fase a gente pode dizer que é assim, certo? Dos concursos jurídicos, né? Então, a gente já pode começar pensando nisso. Será que eu não tenho uma forma de, alguma maneira, criar um sistema onde eu não faça, né, uma seleção, digamos, por questões objetivas, mas sim que eu permita o ingresso, e aí eu vou ter, vamos imaginar, na procuradoria, doutora Karen, eu vou ter, a Karen vai ser a minha tutora, e ela vai ver se eu tenho, enfim, capacidade para assumir aquele cargo. Eu vou ficar um ano trabalhando ali, e aí depois disso, então, eu vou me submeter a uma prova, que não vai ser uma prova objetiva, mas vai ser uma prova de solução de casos complexos que envolvam matéria municipal, por exemplo. Tá? Então, eu vou ter um período, né, que eu vou me familiarizar com aquele trabalho, e depois disso eu me submeto, então, a algum tipo de seleção. Isso faz com que, primeiro, o sujeito que está trabalhando, ele possa perceber, não, procuradoria municipal não é para mim, eu realmente gosto de matéria federal, por exemplo, né? Tá? Ou não, isso aqui é o que eu realmente gosto, mas eu sinto que eu tenho algumas dificuldades e eu preciso, então, não ficar mais aqui dentro, eu preciso me preparar durante um ano, depois eu volto e faço de novo esse itinerário, né? Então, assim, de alguma maneira, a gente pode pensar em sistemas, né? Vamos imaginar o caso dos residentes jurídicos, né, Karen? Assim, veja. Eu ia tocar nisso mesmo, professor. Só antes do senhor formular a pergunta, se tiver a câmera, a sua câmera não tá assim, eu não sei se a internet, a voz tá boa, mas a câmera não tá com uma imagem muito clara, assim. Eu não sei se, talvez se fosse a internet ruim, a sua voz também não estaria boa. Eu penso que possa ser a câmera. E a gente comentou aqui também as outras que estão apoiando aqui a gravação, tá um pouco. Agora a voz tirou áudio? Tá. Só um tempinho então para o professor verificar a câmera dele. Tá sem áudio agora, professor? Tá desligado, ele tá mutado. Se alguém tiver com problema de visualizar, por favor, coloque ali no chat também para a gente saber como é que tá a imagem. O pessoal tá comentando que a imagem do professor tá ruim também, tá falhando, assim. E agora eu tô sem o seu áudio. Eu acho que ele vai entrar de novo, tá, gente? Então vamos aguardar. Sim, Denise, o áudio dele tá fechado agora, ele saiu, acho que ele vai entrar de novo. Então, para aqueles que estão entrando agora, só o professor saiu para entrar de novo porque a imagem estava dando problema. Embora o áudio, para mim, pelo menos o áudio estava bom, não sei como é que tá para vocês. Aí eu tava falando com a guria que eu tô com duas bombas pra fazer, né? Daí ela disse, ah, tu já não A tem um gente time tem alguém pronto? com o áudio Eu aberto tava ali, falando, Márcio. esse aqui, ó. Só que é pelo contrato esse que eles têm que assinar. Márcio Luiz Blaut, por favor. O áudio eu tô ouvindo bem aqui. É que agora o professor saiu.
para ele entrar de Ah, novo, tá tá, tudo bem. Leonardo? Ele vai entrar de Eu novo entrei porque a agora, eu imagem tive dele que me não estava boa. eu não conseguia entrar Isso. antes que eu tinha que entrar, né? Daí agora que eu consegui entrar aqui na reunião. A Tranquilo, Melinha tá? aqui. Ah, certo, certo. O professor saiu para entrar de novo porque a imagem dele não estava muito boa, então por esse probleminha técnico ele deve entrar de novo. O áudio dele estava bom, mas a imagem estava ruim, e como a gente está gravando, aí dificulta para a gente depois colocar no YouTube, né? Tudo bem. Só aguardando um pouquinho esse problema técnico, certo? Quem entrou agora, por favor, só deixe o microfone mutado, que em seguida o professor retorna. Karen? Eu não. Alô? Doutora, a senhora está Me sem ouve? o microfone, doutora. Desculpa, Doutora estava Karen? sem áudio. O teu áudio tá ótimo, Pedro, e agora Tá, a imagem ficou boa também. Agora tá. tá tudo certo. Me ouve bem agora? Sim, tá. Então, desculpa, tu falou da minha imagem, eu só cliquei em parar vídeo e aconteceu isso. Então, eu não vou clicar em mais nada agora, eu vou simplesmente falar, tá? Para não correr nenhum risco. Doutora, Desliguei o áudio sem querer. Ah, tá. A gente estava Tá. começando a falar sobre alguma coisa como residência, não sei se tu vai conseguir retomar desse ponto, Isso não, mas eu acredito que esteja na um linha do residente poder experimentar um pouco a vida real do serviço público, né? Poder ver se gosta ou não. Isso, exatamente, né? O que eu mencionei é que eu posso dar um exemplo de um amigo meu. O sonho da vida dele era ser juiz estadual. Ele chegou na terceira fase do concurso para juiz e foi reprovado na prova oral. Tá? Só que daí, logo depois, ele foi aprovado no concurso para promotor. E ele não sabia se ele queria ou não, porque ele gostava mesmo, a ideia que ele tinha era ser juiz estadual. Tá? Ele disse, bom, como eu já passei no concurso para promotor, eu vou ser promotor. Tá? No final das contas, deu tudo certo. Ele é um promotor, né? Enfim, gosta muito do trabalho, aprendeu a gostar de fazer júri e tudo mais. Mas veja, poderia que ele fosse muito frustrado na sua carreira. Tá? Por quê? Porque em nenhum momento a gente tem aquela experiência verdadeira de saber o que faz um juiz, o que faz um promotor. A gente é estagiário. O estagiário experimenta atividades de estagiário, ainda que ele possa verificar como funciona a sistemática, ele não vivencia, né, depois de formado, né? Então, o estagiário não tem, digamos assim, a vivência efetiva do que é ser, vamos supor, um procurador do município de Porto Alegre. Tá? Então, experiências como o da residência mostram que a gente pode aproximar o formado ou aquele formando da atividade, dá para ele um gostinho, né, do que ele vai fazer se ele efetivamente for aprovado nesse concurso, e também é aqui que a gente pode pegar, né, cara, e ver os dois lados. É verificar aqueles responsáveis pela seleção, verificar quem não tem aptidão para aquilo, né? Porque veja Exato. que atualmente os cursos não conseguem medir isso, né? E uma Eles outra questão até que eu ia colocar com relação a isso, que eu converso aqui com os residentes. O programa de residência ele pode fazer uma seleção às avessas para o próprio residente. Quer dizer, ele pode se dar conta que ele não gosta. Ele vai perceber também não só as virtudes do programa, mas também os defeitos, como qualquer profissão.
E então, por exemplo, há dias atrás, eu só vou pedir para o pessoal desligar o microfone, porque nós não temos como mutar individualmente as pessoas, porque senão muta também quem está apresentando. Então, eu preciso que as pessoas mutem seus microfones. Tem alguém com o microfone aberto. Mas, como eu estava dizendo, nós estamos com um volume muito grande agora, só para dar um exemplo disso, de processos na execução fiscal e tivemos que fazer um mutirão. E várias pessoas que não eram da execução fiscal tiveram que receber uma carga de processos, os procuradores, né? E os residentes também ficaram com essa atividade. Então, eu dei o exemplo para eles, né? Eles precisam ter contato não só com a parte boa ou com a rotina, mas também com as excepcionalidades que acontecem no dia a dia de um procurador municipal. Nem sempre vai trabalhar com aquilo que ele quer, mas às vezes ter que atender a uma necessidade momentânea de serviço, né? Assim, isso, né, eu posso dizer, e aí certamente, Karen, tu deve ter vários colegas que passaram por isso, né? Vários, né, eu tenho um colega juiz federal que ele, nos primeiros 6 meses, ele só não desistiu porque o pai não deixou, né? Porque aquilo era muito frustrante. Ele caiu numa vara previdenciária, né, no interior do Paraná. Ele disse, olha, isso aqui é um horror, eu detesto o direito previdenciário, eu não quero morar longe de Porto Alegre, eu queria era passar num concurso, mas ninguém me avisou que seria esse horror, tá? Então, assim, a experiência anterior, ela pode eventualmente mostrar que, veja, né, eu detesto o direito tributário. Aí, não, eu vou para o município, né, fazer um concurso para a Procuradoria Municipal, que eu quero trabalhar, sei lá, com servidor público, né, ou sei lá, com licitações. Mas aí vai chegar um momento que vai vir o procurador-geral e vai dizer, olha, pessoal, a gente está com 10 mil agora e todo mundo vai fazer execução fiscal. E aí? Bom, é trabalho, né? Tá? Mas aí a pessoa não gosta, se sente frustrada fazendo aquilo, os devedores não aparecem, a gente não consegue citar devedor em execução fiscal, né? Quando cita é bem de família, aquilo tudo não vai para frente. Então, assim, o que eu acho, né, os grandes méritos desses programas que aproximam, né, é exatamente mostrar que, eventualmente, aquela carreira não é para o sujeito, né? Eu conto uma prima minha, né? Ela foi noiva 7 vezes. Né? Por que isso? Porque o sonho da vida dela era casar. Não é que ela queria ter uma família, ela queria era casar. Então ela estava namorando e depois de um tempo ela já noivava e aí não deu o casamento, né? Depois do 7º ela efetivamente casou e o casamento durou 6 meses ou um ano e pouco, porque o que ela não estava procurando um companheiro de vida, ela queria era entrar na igreja de branco. Muitas vezes a gente tem a ideia do concurso, né, como um fim em si mesmo, né? Eu passarei em um concurso. Eu pergunto, né, em sala de aula, o que vocês querem fazer? E os alunos respondem, eu quero fazer um concurso. Como se todos fossem iguais, como se as dificuldades apresentadas fossem iguais, como se, enfim, a carreira de procurador do município de Porto Alegre não tivesse desafios diferentes da de promotor, das diferentes da de juiz, né? As vantagens de ser procurador municipal não são as mesmas vantagens ou desvantagens de ser promotor, ou ser juiz, ou ser procurador do Estado. Então, assim, de alguma maneira, a gente pode, né, pensar numa modificação estrutural que obrigue, ou pelo menos possibilite, que os jovens recém-formados acessem as carreiras antes de poderem fazer o concurso, né? Então, criar um sistema de residência me parece absolutamente salutar. Você vai passar um ano aqui dentro, acompanhando a doutora Karen Prediger para saber o que ela faz. E não é simplesmente como estagiário ali, assina uma petição de juntada, faz uma coisinha. Não. Nós vamos efetivamente auxiliar para acompanhar de perto. Vai ter um tutor, vai ter... Enfim, aí a gente pode, obviamente, pensar na organização, né? Mas o mais relevante, me parece, é que a gente não tem aquela, né, alguém escreveu no chat, eu não consegui ler completamente, mas é formatura, cursinho preparatório, passo na prova e depois que eu tomo posse eu vou saber o que eu vou fazer da vida, né? Que é uma coisa meio, se a gente for pensar, assim, é perversa, né, cara?
Tu é aprovado num concurso, tu tá no melhor momento da tua vida, e aí o cara diz, olha, parabéns, agora tu vai fazer execução fiscal. O cara diz, eu detesto tributário. Sinto muito. É isso. Execução fiscal de quê? De IPTU. Eu não entendo nada de IPTU, mas vai ser. É IPTU e taxa de lixo fica contigo. E aí a pessoa vai fazer o que da vida? Né? Ela vai ser Ou frustrada pode durante... ter surpresas, né? Eu confesso que quando eu ingressei e fui para uma área maravilhosa que eu adoro até hoje, que é a área urbana. Eu comecei a aprender do zero, porque eu não tive nada na faculdade sobre isso, sobre direito urbanístico. Isso nos anos 90, não tinha internet, não tinha pouco livro sobre o assunto. Mas eu gostei, aprendi muito com os arquitetos, os engenheiros, direito de construir, plano diretor, tudo mais. Isso eu trouxe para a minha vida para sempre. E chegou um momento de mudar de setor, aí eu fui para coisa que eu não queria fazer absolutamente, licitações. E eu tive que estudar, porque aquilo ali para mim era muito árido. E aconteceu que de tanto me aproximar, eu me apaixonei por licitações. É a parte que eu mais gosto do direito administrativo e me envolvo, e tudo que eu olho na rua eu vejo uma licitação. Então também pode ter o contrário, né? Mas eu acho que essa tomada de contato é que é importante até para desfazer alguns mitos, né? Sejam eles sonhos que a pessoa tem com o serviço público, sejam também preconceitos, né? Preconceitos até que a sociedade traz, às vezes, de que o servidor público não trabalha, que é molezinha, né? Que, enfim. Isso é, digamos assim, né? Eu vou falar depois ali da estabilidade, né? Do estágio probatório, mas esse é um ponto absolutamente relevante, né? Eu tenho, né? As pessoas mais velhas, né? Dizem, agora passou no concurso da URGS, agora está com o burro na sombra, né? Eu digo, não, veja, assim, eu tenho que dar aula, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer prova, eu tenho que preparar as aulas, né? Enfim, tem grupo de pesquisa. Não, mas agora está tudo certo, né? Veja, como se o servidor público não tivesse obrigações, não tivesse nenhum tipo de controle, a gente vai falar também depois disso, do controle, né? Mas, de fato, esses mitos existem, né? Assim, Estudou para passar e obviamente, nunca vai mais precisar estudar, né? né, o prefácio do Teoria dos Princípios do professor Humberto, né, que o Eros Grau diz, olha, agora você virou o professor titular da USP, pode vender a biblioteca, né? Não tem mais agora que estudar, né? Parece que é isso, assim, a gente entra e veja, e o exemplo da Karen é absolutamente, enfim, coerente, né? Olha, caiu licitações, tá bem. Ou vamos pegar direito urbanístico, que é uma matéria que a gente não tem na faculdade, né, Karen? A gente Exato. não trabalha direito urbanístico na É faculdade, se trabalha, maravilhosa. né? E veja, assim, se a gente for pensar, é absolutamente essencial para o desenvolvimento saudável do município que ele esteja bem organizado, né? A gente vê, enfim, áreas verdes, construções irregulares, tudo isso impacta de maneira muito drástica. E veja quem impacta. Impacta a população mais vulnerável. Uhum. Então, assim, é uma coisa que a gente não aprende na faculdade, não faz estágio nisso, e aí chega, é aprovado no concurso, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que se enfurnar nos livros. Então, a ideia, né, de que, de alguma maneira, o concurso é quase que uma carta de alforria do estudo e do trabalho, é desses mitos. Obviamente que sempre alguém vai conhecer, mas eu tenho um vizinho que é isso e não trabalha. Bom, tá bem. Aí, depois a gente vai falar dos instrumentos de controle, então, né, do servidor, né? Como é que a gente pode controlar o servidor que não desempenha as suas funções? Tá? Mas eu concordo contigo, assim, criar um sistema no qual aquele que deseja a carreira seja introduzido a ela de maneira prática é algo absolutamente necessário para que a gente não caia de paraquedas numa carreira que a gente nem sabe o que vai fazer. E eu já queria colocar aqui, eu vou selecionando algumas questões que têm relação com o momento da fala que a gente está agora. A Valéria até coloca uma pergunta que é meio observação e vem bem ao encontro do que nós estávamos falando,
que diz o seguinte: considerando que logo após a graduação muitos se dedicam exclusivamente, né, ao estudo, ao preparo para o concurso público, essa falta de experiência profissional prejudica a qualidade do serviço público? Sim, né? Porque, enfim, tem gente que fica aqui, quem tem o direito e as condições financeiras de ficar 12 horas por dia estudando para ser aprovado, com certeza ele perde um pouco da noção da vida real. Esses tempos, logo que começou o ChatGPT, a gente trouxe aqui uma professora para falar sobre isso, e uma residente me colocou: Karen, obrigada por ter trazido essa palestra, porque eu estou estudando alucinada para concursos, eu me sinto como se eu estivesse numa caverna, eu não estava sabendo nada sobre isso. Então, essa questão de perda até mesmo das notícias, das atualidades. Uma das coisas, né, que a gente pode também pensar, e obviamente isso é muito difícil, tá? Se a forma da seleção da nossa burocracia, Karen, é adequada, tá? Então, se fazer a gente, né, eu vi que tem uma pergunta sobre o Exame Nacional da Magistratura, a gente vai falar disso também, tá? Mas, assim, se a gente fazer, né, quase que cláusulas de barreira mínima, né? Assim, olha, eu vou fazer uma prova objetiva de 80 questões, 100 questões, e eu vou pedir a nota de rodapé da nota de rodapé para eu poder retirar o máximo possível de pessoas do concurso, tá? Então, eu já tive em banca de concurso, né? E a gente sabe que é difícil fazer perguntas objetivas. Por quê? Porque o Supremo decidiu tal coisa, sim, mas é que a decisão tem certas nuances. O raciocínio jurídico, ele não é um raciocínio matemático. A gente está numa ciência argumentativa, né? Então, quando a gente quer reduzir uma resposta a 5 itens, A, B, C, D e E, a gente necessariamente vai ter que ou simplificar ou tomar posições que, obviamente, num eventual argumento, elas não são a melhor posição. Tá? Então, assim, isso tudo para demonstrar, né, assim, o sujeito pode ir para casa e aí ele vai ler por livros esquematizados, resumidos e não sei o quê. E quando ele tomar posse, cara, veja, a realidade é muito diversa. A realidade é uma senhora na frente dizendo: eu moro numa casa, minha casa está comigo desde a minha avó, mas é em área verde. Doutora Karen, o que que eu faço? Porque cortaram, enfim, agora vai ter uma rua que vai. Então, assim, né? Como é que. Vejam, os problemas eles são muito mais nuançados, né? Escalas de dificuldade do que aquilo que o concurso consegue efetivamente questionar. Tá? E aqui Então, eu tenho uma pergunta do Rodrigo que fala assim, ó: com a ascensão da inteligência artificial, as funções administrativas do futuro serão mais estratégicas, complexas e exigirão habilidades mais técnicas. Isso significa que a disponibilidade de vagas e o ingresso em cargos de nível médio na administração pública podem ser afetados? E eu queria complementar essa pergunta com um exemplo, professor, que até ele foi colocado com um artigo da nossa estagiária de biblioteconomia na última revista da PGM, que está até no site da PGM para quem quiser olhar, está acessível a todos. E ela coloca alguns exemplos que ela, enquanto estagiária de biblioteconomia, enfrentou e os nossos assistentes administrativos, que são cargos de nível médio, às vezes enfrentam. Ela recebeu uma consulta que era de uma senhora que contava: eu tenho número X de galinhas, tantos cachorros e tantos gatos. Eu quero saber se eu posso ter isso em casa. Olha, uma pergunta, né, que envolve temas de direito municipal, vigilância sanitária, né, exercício do poder de polícia, uma série de coisas. E eu, sinceramente, a gente sabendo como a inteligência artificial, a gente precisa também educá-la, treiná-la para ela responder de modo eficiente, me parece que talvez não seja por aí, né? Mas eu preciso trabalhar, capacitar, né? E sempre colocar novidades para os servidores, mesmo de nível médio. então, assim, só mencionando, tem um projeto lá, né, capitaneado pelo Armínio Fraga e pelo Carlos Ari Sundfeld, tá?
né, que inclusive com um projeto de lei, nos quais eles querem diminuir o máximo a quantidade de carreiras, não é o número de servidores, é de carreiras efetivamente, e exigir mais habilidades, né? Então, por quê? Porque, como a Karen mencionou no problema, veja, isso não é um problema exclusivamente jurídico, né? Enfim, a vigilância sanitária vai ter que opinar, eu vou ter direito urbanístico, vou ter direito ambiental, mas eu vou ter também, enfim, assim, então, respondendo ao Rodrigo, né, assim, se isso vai ser impactado, Rodrigo, né, é difícil eu, na minha ignorância sobre inteligência artificial, dizer qualquer coisa, mas certamente as carreiras jurídicas, elas vão exigir, até onde eu consigo ver, habilidades que não sejam única e exclusivamente aquelas que atualmente são cobradas nos concursos. Tá? Então, a gente vai ter algum tipo de mudança nesse sentido, né? Então, se fazer petição era o que a gente, né, exigia dos nossos concursados, e eu consigo fazer uma petição no chat GPT em 30 segundos, tá? Certamente eu não vou mais selecionar no concurso público aquele sujeito que vai decorar como fazer uma petição. Tá? Então, né, recentemente fiquei sabendo um escritório que demitiu 170 advogados e trocou por 4 desenvolvedores, né, de programas, por 4 programadores. Por quê? Porque eles simplesmente conseguiram, são processos de massa, fazer com que os modelos se produzissem. Né? Então, alguém botava as informações e os modelos das petições eram produzidas. Então, assim, que talvez haja uma redução no número, mas aí é difícil saber, mas o que eu quero mostrar é que já há esse projeto, né? Então, veja, o que diz o projeto aqui é diminuir ao mínimo o número de carreiras que deverão reunir o máximo possível de especialidades profissionais e de funções administrativas. Então, vamos imaginar que eu não serei, digamos assim, procurador municipal, né, exclusivamente jurídico, mas eu trabalharei, sei lá, com organização do espaço urbano, e aí vão me exigir, de alguma maneira, um conhecimento de arquitetura, um conhecimento de, enfim, sei lá, né? Aqui é difícil, conhecimento de tráfego viário, um conhecimento, enfim, jurídico, e aí, então, nesse sentido, eu consigo ver, de alguma maneira, um impacto, né? E a questão aqui que até a Roberta coloca, e como se todo servidor público tivesse um super salário, sendo que estão no topo, são um percentual muito baixo. Será que essas mudanças, como elas devem impactar, ou qual a previsão disso? Porque eu acho que é muita curiosidade de vários que estão aqui. O que isso pode impactar nas carreiras em termos salariais, porque isso também é um mito, né, de que todo mundo no serviço público ganha bem. Ganha bem, talvez, quando está ali com 20 anos de idade, né, começa ganhando comparativamente com alguém da iniciativa privada mais, mas ao longo do tempo isso vai mudando, né, porque quem está na iniciativa privada vai melhorando e o servidor público vai mantendo uma regularidade que às vezes desestimula alguns, né? Então também tem que ver o perfil da pessoa. Se ela tem um perfil que gosta de aumentar desafios para aumentar o quanto ganha, será que isso é um perfil para o serviço público? Ou o serviço público deveria também albergar, acolher essas pessoas e permitir isso? Essa questão da remuneração, Karin, ela é, digamos assim, um elemento de frustração dos meus colegas concursados muito grande, tá? Porque é exatamente o que tu disse, eles saem da faculdade, passam no concurso, e aí, comparativamente a gente que foi advogar, assim, né, é muito grande a diferença. Né? Então, sei lá, imaginando alguém que tenha passado no concurso para juiz e está ganhando 25 mil, e alguém que se formou e está há 3 anos e é um advogado júnior e ganha 5 mil no escritório. Tá? Ainda está bem remunerado. Né? Tá? Mas, de fato, né, o desenvolvimento das carreiras na iniciativa privada, ela tem ali 5, 10, 15 anos
e aí eu vou ter, na maioria dos casos, uma remuneração maior. Mas o ponto que me chama a atenção é efetivamente a falta de incentivo para o servidor público, né? Então, não é que eu precise incentivar por meio do salário, do subsídio, né? Mas é que eu começar ganhando a mesma coisa e morrer ganhando a mesma coisa, veja, eu não tenho incentivos para eu, de alguma maneira, melhorar, né? Então, Eu acho que vem bem na linha do que a Roberta Santana faz uma observação, que ela diz assim: acredito que possa ser aprimorado o atual formato de concurso público, inclusive foi o que discutimos na especialização que fiz em administração pública. Não vejo que tenha que ser totalmente reformulado, mas acho sim que ele é insuficiente para agregar servidores com aptidão e também comprometimento com o serviço público. Devem ser agregadas novas etapas para selecionar os melhores candidatos. E ela diz o seguinte: muitas pessoas acabam se atraindo pelo trabalho no serviço público, visando apenas a estabilidade e acreditando que vão ter maiores salários do que a iniciativa privada. Mas o que de fato aqui temos como consequência menos servidores comprometidos com a coisa pública. Talvez nessa decepção, alguns realmente acabem ao longo da trajetória, que agora é cada vez mais longa, né, Pedro? Talvez eles se desestimulem, a gente teria que ter algumas formas de estabelecer estímulos durante essa longa carreira. vamos imaginar, né, cara, alguém que passa ali com 25 anos, né? Tá? Essa pessoa tem 50 anos de serviço público, né? 75 anos para se aposentar. Então, imaginemos que ela vai ter pequenos ganhos, incrementos muito pequenos na remuneração. Se ela não for uma pessoa, né, assim, com uma força interior muito grande, a gente certamente consegue imaginar Ou uma muito frustração. idealista, né? Ou muito idealista. Exatamente. Isso. Eu sou mais velho que vocês, né? Muito mais velho que a Karen, então eu posso dizer que quanto mais velho a gente fica, o nosso idealismo vai diminuindo, né? A gente se torna cada vez mais realista, para não dizer pessimista, né? Mas assim, imagina aquele sujeito com 25 anos de profissão, né? Como é que, né? Ele não tem um incremento na remuneração, ele de alguma maneira está parado porque a carreira não se movimenta, né? Não tem promoções. Então, assim, de fato, a gente pode criar sistemas onde eu tenho uma remuneração menor e a remuneração vai aumentando com o passar do tempo, né? Eu posso criar sistemas de promoção obrigatória, né? Desde que respeitado critérios ali, sei lá, de competência, avaliações periódicas, enfim. Mas, de fato, a gente tem uma ideia, né? Uma imagem social do concurso público, que é um sujeito que ganha muito bem, e isso depois de um tempo se torna, enfim, não é a realidade que ele vê, né? Ainda que na média da população brasileira os concursados ganham muito bem, né? Deixar isso muito claro, mas é só pensar assim, vamos imaginar um sujeito, né? Uma pessoa concursada é o único que tem renda, a única que tem renda na família e tem 3 filhos. Bom, o colégio já começa a ficar pesado, né? Se os 3 filhos quiserem fazer uma faculdade cara, vamos lá, de odonto, medicina, veja, já começa a ficar bastante complicado, né? Então, de novo, tudo isso para dizer assim, a imagem social que se tem, né? A forma de remuneração que cresce pouco ao longo do tempo, tá? E além disso, né, uma carreira que não estimula, digamos, né, não cria estímulos, é uma receita para a pessoa ficar frustrada, sim. Tá? E aí eu me lembro de uma notícia, né, Karen? Desculpa, eu já paro de falar, mas eu me lembro de uma notícia que saiu: juízes abandonam as carreiras para virarem influencers, né? Para vender cursos na internet. Veja, Isso temos vários. Quem acompanha o Instagram. isso, né? Então, por quê? Porque, né, um famoso é o Sameragi, ou Sameragi, eu não sei, né? Tá? Mas veja, tem 2 milhões de seguidores, a cada curso que ele faz, ele ganha lá 5, 6, 10, 20 milhões de reais que ele angaria vendendo, né, 10, 20 mil vezes o seu curso. Tá? Ele era juiz estadual. Então, assim, ele viu uma carreira fora, né, do serviço público,
onde ele pode ganhar centenas de vezes mais, mas talvez a gente tenha perdido um excelente juiz, né? Tá? Eu não sei como ele era como juiz, mas vamos imaginar que ele fosse um excelente juiz, tá? Ou aqueles, né, vários casos de juízes, procuradores, promotores que abandonam a carreira para fazer concurso de tabelião, né? Tá? Que também há vários. Então, assim, certamente, né, aquela ideia de entrar no concurso público, ela não vai durar 50 anos, né, para o sujeito. Talvez ela vá desaparecendo e aquela frustração cresça. E aí, se a pessoa não é disciplinada, vou me dedicar aos estudos, vou me dedicar à escola, vou me dedicar ao centro de estudos, enfim, tudo isso, né, gera um certo propósito para o servidor público, né? Tá? Mas se eu sou o sujeito que quis entrar no concurso para entrar no concurso que eu mencionei antes, esse sujeito certamente vai se frustrar. Por quê? Porque de alguma maneira a carreira é estruturada para entrar ganhando a mesma coisa e sair ganhando quase a mesma coisa, né? Talvez Fazendo mesmo. seja o momento de trabalhar o propósito, né? Qual vai ser teu propósito depois de entrar? Por que que tu vais entrar? Mas eu tenho aqui, eu queria lhe interromper porque eu vi a jornalista da PGM, a Sandra Denardim, levantou a mão. Sandra, tu querias falar? Oi, sim. Eu queria só fazer um comentário que eu acho que, para além dessa questão da remuneração, e o professor aí no final da fala dele entrou um pouquinho no que eu estava pensando, é de pensar que a gente tem uma geração completamente diferente, né? Quando eu estava na faculdade, o meu pai, aliás, desde criança, ele me dizia que o que eu tinha que fazer era fazer um concurso público, e eu, como sou muito obediente, eu fiz, né, o concurso público e estou no município aí há 23 anos. Mas hoje em dia, o que eu vejo, o que a gente lê, é que essas novas gerações, eles não têm esse tipo de pretensão que se tinha na época do meu pai, na minha época ainda, de ter uma carreira e ficar 20, 30 anos no mesmo local de trabalho, né, fazer carreira naquele local. Eles querem mobilidade, eles querem experimentar coisas novas, então assim, eu fico imaginando daqui a uns anos o que que vai ser do serviço público, né? Porque eu vejo um total desinteresse, mesmo aqueles que eventualmente fazem um concurso. Esses dias eu tive acesso a uns dados do estado, não sei no município, mas assim, o percentual de pessoas que ingressam e saem antes de completar um ano é imenso. Não sei também na carreira jurídica, acho que pode ser um pouco diferente, mas nas outras carreiras. Então, assim, só para pontuar que tem essa questão geracional também, que eu acho que vai precisar vai impactar muito, né? Porque daqui a pouco, realmente, eu não sei nem se as pessoas vão estar dispostas a prestar um concurso público, né? Que dirá permanecer 30 e poucos anos. Era só essa consideração. Não, obrigado, Sandra. É isso, assim, que há isso, né, digamos assim, das gerações, né? Então, gerações mais antigas buscavam essa estabilidade. Eu queria falar um pouco da estabilidade, né, dessa mudança também na concepção da estabilidade. Não há dúvidas, né, assim, mas isso também vinha de um país, né, que tinha uma hiperinflação, então a gente não sabia quanto valia o nosso dinheiro, a gente vinha de instabilidades sociais e políticas, né? Então, de alguma maneira, o serviço público era aquilo que garantia que eu né, tivesse sempre um salário no final do mês. Tá? Então, tudo isso a gente vê, né? Assim, eu não consigo, por exemplo, imaginar efetivamente as minhas filhas, que têm 8, né, e 10 anos de idade, pensando, não, tudo que eu quero é ficar 50 anos na mesma carreira, né? Não consigo imaginar elas, né, com a forma como elas são criadas, a forma pela qual os colegas vivem. Então, assim, de fato, eu concordo contigo, tá? Mas isso não muda o fato, Sandra, que a gente vai precisar ter uma burocracia estatal, a gente vai precisar ter jornalistas que façam notícias para o município, a gente vai precisar ter procuradores que resolvam problemas jurídicos, né? Eu não sou um desses grandes crentes que a inteligência artificial vai resolver tudo, eu ainda acho que vai precisar ter um ser humano lá, de alguma maneira, pensando nessas questões, tá? Então, assim, que a gente ainda vai precisar ter servidores públicos, eu não tenho dúvida nenhuma, né? Se a gente vai ter servidores públicos, por exemplo, temporários, né?
talvez seja uma forma. Olha, você vai entrar no serviço público, vai ficar 10 anos. É isso que a gente quer de ti. E depois tu vai ter que viver a vida, querido. Depois tu vai, né? Ah, mas eu sou jornalista. Bom, tu vai ficar 15 anos no município e depois tu vai ter que trabalhar, não sei, vai fazer relações públicas da Assembleia Legislativa. Depois tu vai ter que trabalhar na RBS. Enfim, se a gente vai fazer algo nesse sentido, a gente pode pensar, né? Mas, assim, eu imagino algum tipo de reestruturação pela falta de interesse, né? Os jovens hoje em dia não fazem a carteira, né? Tu é muito mais jovem que eu, Sandra, né? Mas eu, assim, quando fiz 18 anos, a primeira coisa que foi no Detran pedir, né? Para fazer o curso para ter a carteira. Hoje em dia, eu tenho uma prima que está com 21 e não dirigir, não quero, né? Meu namorado me leva, tem Uber e tal. É uma coisa impensável, né? Assim, eu tenho 25 anos a mais que ela apenas, né? Então, assim, de alguma maneira, a gente vai... O que não muda é a necessidade do Estado de ter servidores públicos. Isso não muda. Como a gente vai imaginar essa carreira para as novas gerações, talvez seja, né, o grande desafio. E Pedro, olha só, a gente está aqui hoje falando e tem gente já querendo que a gente aborde a questão do Enem para servidores públicos, o Exame Nacional para a Magistratura, mas para a gente chegar ainda nessa questão do atrativo ao longo do tempo, que é o tema que a gente está falando agora nesse momento, antes de mudar talvez um pouquinho e avançar na conversa, tem aqui o João Pancinha e o Jones, que eles estão tratando da questão da perda do atrativo em função de que as conquistas eventualmente que existem e que permitiriam a pessoa crescer um pouco no serviço público acabam sendo muitas vezes cortadas, né, muito pela visão de que servidor público é muito privilegiado. Será que isso também mudaria, tendo em vista que a nossa sociedade tem uma percepção? Nós temos uma sociedade muito diversificada e estratificada demais em termos econômicos, né? Então, perto da população mais carente, realmente, nós somos muito privilegiados, mas talvez não tenha que ser essa a marca do serviço público, né? Parece que muitos querem castigar pelo fato de alguém ter chegado até lá. Será que nessas mudanças haveria algum pensamento a respeito disso, da permanência, de manter algumas pessoas no serviço? Assim, isso a gente pode, né? Eu já vou tratar do próximo tema que me parece importante, que é da estabilidade, tá, cara? Eu vou usar como gancho, tá? Assim, eu vou... Um exemplo simples, tá? Se a gente quisesse hoje em dia organizar um curso sobre, né? Assim, olha, nós vamos fazer um curso sobre, sei lá, problemas jurídicos municipais, né? E eu vou chamar a Karen, que é uma especialista na matéria, para ela ficar aqui durante um ano e ter um curso na graduação do Direito da URGS, ensinando só isso. Veja, eu não tenho como fazer uma coisa dessa, porque a gente vai ter uma burocracia tão grande, que eu não tenho, por exemplo, como chamar grandes especialistas, porque eles não... Veja, ele não quer ser professor o resto da vida. Mas eu não tenho como chamar ele como convidado, porque ele precisa ter alguma relação com a universidade para poder, enfim, ter acesso, sei lá, ao sistema. Então, assim, também a forma pela qual a gente faz as contratações afasta muita gente boa que poderia prestar um serviço público de qualidade por um tempo, né? Injetar um pouco de inovação, né? Isso, a gente engessa para garantir impessoalidade e impede que o Estado olhe para as pessoas dizendo, cara, tu não quer vir me ajudar durante um período, fica 5 anos no serviço público e depois tu sai, né? É claro que a gente tem a questão do cargo de confiança, do cargo de comissão, né, das nomeações livres, mas não é bem isso que a gente buscaria, né? Seria mais, digamos assim, olha, eu tô com um problema, sei lá, específico de direito urbanístico, né? Tá? Então, quem sabe eu pego emprestado 2 promotores que trabalharam 20 anos com isso, pego, sei lá, um arquiteto que tem experiência nisso,
e tenho uma remuneração, né? 2 engenheiros de tráfego e faço uma grande força-tarefa para a gente resolver o problema, sei lá, do bairro Menino Deus. Tá? Só que eu não consigo fazer isso, né? Eu tenho entraves burocráticos Eu para teria esse que tipo de atuação. contratá-los mediante uma licitação no formato de consultoria. Isso, mas tu vê que talvez eles não queiram isso, né? Eles querem ajudar, mas eles dizem, não, eu não vou me candidatar a isso. Vejam, quanto eu quero X, né? Sei lá, eu quero trabalhar, eu trabalho de graça, que seja, né? Tá? Mas a gente não consegue, porque, assim, é um entrave tão grande. E veja, cara, se for pensar, né, tu que trabalhou muito nas licitações, eu também vou ter uma dificuldade muito grande para dizer o seguinte, não, eu vou contratar aquele sujeito ali com dispensa de licitação. Veja, não é todo mundo que está disposto a botar a sua assinatura, né, numa dispensa, numa elegibilidade, para algo que, assim, tem vários especialistas, né? Não existe só um, né? Exatamente. Aí eu assino, depois eu fico pendurada no Tribunal de Contas e no Isso, Ministério Público e com ação de improbidade para o resto da minha vida. isso. Então, assim, o que que talvez seja também, né? Assim, a gente criou um engessamento do ingresso que é bom para evitar a pessoalização e o favorecimento, mas a gente não criou instrumentos que permitam à administração ter isso, reter talentos, por exemplo, né? A gente não cria opções para a administração ter contratações temporárias de talentos, né? Ou tu faz o concurso e vai ficar 25 anos aqui, ou eu tenho que fazer um processo extremamente burocrático e complexo para contratar alguém por um valor que talvez eu precise discutir no orçamento só daqui 2 anos, né? Tá? E enquanto isso eu precisaria resolver o problema específico. Aí eu vou exigir demais dos procuradores municipais que vão ter que estudar arquitetura, por exemplo. Vou exigir demais dos procuradores municipais, vão ter que, sei lá, estudar engenharia de tráfego, que não é a função, não é a especialidade. Eles deveriam estar resolvendo problemas jurídicos. Então, assim, eu tendo a concordar com tudo, né? É claro que é muito fácil a gente nomear os problemas, né? Sem dar soluções. Então, como é que a gente poderia fazer isso, né? Criar um sistema de contratação controlado, obviamente, né? Que permita uma remuneração boa, né? Para projetos específicos. E que, de alguma maneira, a gente crie, né? Não precisa ser sem licitação, mas que, de alguma maneira, a gente tenha um controle, mas um controle feito não pelo Tribunal de Contas posteriormente, depois, mas um controle que seja assim um controle é difícil, né? Mas é um controle assim dos pares, dizendo não, esse arquiteto realmente é bom, aqueles 2 engenheiros de tráfego realmente são bons, vamos chamar eles e vamos, né, ter assim um grande sistema para resolver o problema específico do tráfego e da moradia no Menino Deus. Né? Tá? A gente criou algo mais ou menos como as decisões coordenadas, né, que a gente tem agora de juntar vários órgãos da administração, mas ainda não é bem isso, né? Tá? E sobre a tua pergunta específica, como a gente faz para reter talentos no serviço público, né? Assim, a gente tem o teto, então a gente não consegue dar mais dinheiro, né? A gente tinha que eventualmente pensar em formas de remuneração, né? Assim, que envolvam, sei lá, projetos específicos, né? Para pegar esses talentos e dar um desafio novo. E também criar uma estrutura na qual eles possam ter uma responsabilidade que não seja única e exclusivamente daquilo que o concurso foi feito, né? Então, sei lá, o CEDIM, por exemplo, é um exemplo. Para mim é excelente, porque eu pego pessoas extremamente capacitadas, tá? Que de alguma maneira vão ensinar outras pessoas sobre, enfim, problemas municipais. Tá? Então, assim, certamente não é algo simples, mas me parece absolutamente relevante. Eu queria fazer uma pergunta que não sei se o senhor, na sua permanência na Alemanha, chegou a ter contato com essas situações de servidores públicos, já que o senhor estava falando ali do exemplo de como
como é feito esse exame durante a faculdade. A remuneração deles, o senhor chegou a tomar contato para ver se tem muita disparidade com relação ao setor privado? Como é que funciona? Porque eu sei que, por exemplo, o professor universitário na Alemanha é muito mais valorizado do que no Brasil, né? Não, assim, Pelo menos no eles direito. têm essa, digamos, o exame de estado seria uma grande prova da OAB deles, tá, cara? E o mais interessante é só pode se fazer 2 vezes. Se eu for reprovado nas 2 vezes, eu perdi a minha faculdade. Não Uau! existe mais chance. Eu fiz 2 vezes e acabou, tá? E eu tenho uma taxa de reprovação de 30%, tá? Passada na primeira fase, eu tenho 2 anos de prática, onde eu vou acompanhar. Então, eu fico meio ano com o promotor, meio ano com o juiz, meio ano com o advogado e meio ano com o professor. Veja, para dar essa experiência de como é ser professor. E eu posso também, nesse período, fazer um doutorado, se eu quiser. Então, o doutorado na Alemanha é um período que eu faço durante a faculdade. Não é bem durante a faculdade, mas é depois da primeira fase da faculdade. Tá? Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Assim, a gente tem uma formação absolutamente diferente. Depois dessa parte prática, eu faço uma nova prova, que eu tenho uma chance. E se eu for reprovado, eu perdi a faculdade também. Perdi 6 anos da minha vida. Tá? Que é algo impensável para nós, né? Enfim, eu tive uma ex-namorada que fez a prova da ordem 7 vezes, né? Até que ela percebeu que o direito não era para ela, né? Não, de fato, hoje em dia ela é empresária, muito bem sucedida e tal, mas o direito não era para ela. 7 vezes na prova da ordem, acho que demonstrou para ela que não dava, tá? Mas, assim, então, o que a gente, né, assim, como é que a pessoa tem uma boa nota lá? Ela geralmente vai ser juiz, tá? Ou, não, eu quero ir para a iniciativa privada, vai ser advogado, tá? O juiz começa geralmente numa vara de pequenas causas, no JEC, e recebendo um salário que é bastante inferior àqueles que vão para a iniciativa privada. Tá? Então, assim, né, vou dar números aqui, sei lá, alguém que vai trabalhar num grande escritório internacional vai ganhar entre 10 e 12 mil euros, que é um salário enorme para termos europeus, né? Tá? E um juiz vai ganhar entre 3 e 5 mil euros. Qual é a diferença? O juiz vai ter todas as garantias do juiz e ele vai ter um incremento salarial ao longo do tempo. Tá? E ele, olha que Considerando interessante. também que o volume de trabalho do juiz da Alemanha é completamente diferente daqui do Diferente do Brasil, nosso, né? claro, isso. E qual é a questão lá? Lá eles têm um período de formação. E pode chegar no final desse período de formação, que se eu não me engano, depende do estado, mas pode durar entre 3 a 5 anos, ele pode simplesmente não ser, aspas, efetivado como juiz. Sim. Tá? Então, assim, não é aquela coisa assim, É um entrei, estágio sou juiz. probatório de verdade. É um estágio probatório de Isso, verdade. isso, né? Então, assim, como é que eu, né, vejo isso? Assim, é um sistema tão diferente que é difícil a gente comparar com o nosso, tá? O nosso aqui, se a gente pegar hoje em dia, né? Eu faço, depois eu vou falar aqui do Enan, né? Eu faço uma prova de múltipla escolha, aí eu acerto lá X número de questões, depois eu vou fazer uma prova dissertativa, depois eu tenho uma prova oral, que também é um sorteio de um ponto, né? Então é uma coisa assim que eventualmente posso ter sorte e cair o ponto que eu tenho estudado mais, posso ter azar e cair um ponto que eu não estudei tanto. E ao fim e ao cabo, então eu já começo ganhando quase que 100% do que eu já sempre vou ganhar na vida. E eu tenho 2 anos de um estágio ali, né? De um estágio probatório, que se eu não fizer muita coisa errada, se eu fizer minimamente o meu trabalho, eu vou passar. Tá? Então, assim, o que eu quero dizer, né? Certamente a gente tem um sistema que ele premia, digamos assim, pessoas que têm capacidade financeira de ficar muito tempo estudando. Ele pune pessoas que não têm boa memória, mas conseguem resolver problemas jurídicos, porque não é isso que é cobrado.
Não é isso que a gente está preocupado, né? E a gente sabe, né, Karen, que muitas vezes a nossa vida, às vezes, é resolver problema. E não necessariamente saber se o autor X disse tal coisa, se o autor Y disse tal coisa, né? Eu sempre lembro o professor Humberto Ávila dizia, olha, Pedro, meu sonho é um cliente aqui vir dizer, professor Humberto, qual é o conceito de tributo, né? E aí me pagar para isso. Porque é isso que a gente pede na prova, né? O conceito de tributo é toda obrigação pecuniária instituída em lei, mas qual é o problema? O problema é que o cara chega aí, né? Chega na Karen e diz, eu tenho 5 porcos, 3 galinhas e quero ter uma girafa, posso ou não? Porque eu estou dentro do município de Porto Alegre. É assim, veja, olha, vamos ver, vamos pensar, vamos tentar achar uma solução, né? Então, assim, eu tenho uma contrariedade aos concursos, porque eu realmente acho que a gente premia capacidade financeira, a gente premia memorização, e a gente não premia raciocínio e capacidade argumentativa. A gente não faz isso, infelizmente, né? Eu fui da banca agora da PGE, na fase oral, eram 10 minutos de conversa. E a gente quer, na verdade, é testar se a pessoa consegue pensar problemas jurídicos em profundidade. Mas, de novo, em 10 minutos eu não consigo fazer isso, né? A gente tenta. Mas veja, a gente está aqui há 1h15 e a gente não chegou a conclusão nenhuma. Por quê? Porque, de fato, esses problemas não são simples. Eu não tenho como dizer assim, né, me diz aí, o que tu acha, sei lá, do orçamento do Estado? Tu acha que ele pode ser mudado pelo judiciário ou não? Aí a resposta dele, o Supremo Tribunal Federal entende que não cabe o controle judicial sobre... Sim, não, bem, eu entendo, mas eu quero ver as nuances, eu quero ver... Pode ter liminar da saúde ou não? O Supremo Tribunal Federal entende que em caso de, né, cirurgias complexas, não, tá bom, eu entendo que o senhor decorou a jurisprudência do Supremo, mas agora me argumente a favor e contra, né? Então, assim, tudo isso para mostrar, né, eu, de alguma maneira, preciso repensar a seleção da nossa burocracia. Como isso vai ser feito? Bom, eu gosto, por exemplo, do projeto do Carlos Ari, acho que a gente pode repensar as carreiras em si, mas eu não, assim, eu tenho uma dificuldade em imaginar que a melhor forma de seleção da nossa burocracia é fazendo 100 perguntas objetivas na primeira fase, né? E aqui, se tu me permitir, Carinho, eu vou falar do Enan, né? Alguém perguntou aqui da constitucionalidade do Enan. Sim, sim. Assim, o que me parece o Enan? É só mais um filtro, né? Assim, Só para a gente colocar todo mundo na mesma página, né? Que nem todos talvez estejam acompanhando, que é o Exame Nacional da Magistratura, que podem se submeter todos aqueles que desejam fazer um concurso para juiz, né, Pedro? Se criou, obrigado, Karina, se criou uma sistemática que é um pré-concurso, digamos assim, né? Isso foi instituído pelo CNJ, né, como iniciativa do ministro Barroso, tá? E imagino que deva ter sido um pedido dos tribunais, né, porque os concursos para a magistratura têm 6 mil inscritos. Vejam, eu não sei se tu já trabalhou, Karen, na seleção, na comissão de concursos. Já. Mas assim, veja, um concurso com 6 mil pessoas é um horror, né? Por quê? Porque é difícil até achar lugar para botar essa gente para fazer prova, né? Ah. Então, assim, de alguma maneira, o que se pensou? Eu vou criar um filtro, né? Qual é o problema desses filtros? De novo, esses filtros vão premiar quem tem capacidade financeira de ficar estudando e premiar memorização, porque são questões objetivas. Deixa eu colocar uma outra impressão que eu fiquei, Pedro, tá? Eu não acompanhei a concepção ou quais as ideias do ministro ao propor essa questão do Exame Nacional da Magistratura. Mas a primeira impressão que me deu, principalmente a gente falando em tribunais estaduais, é que nós não temos um Brasil só, nós temos vários Brasis. E que talvez a forma de selecionar juízes no Rio Grande do Sul seja completamente distinta do que do Amapá. Será que não seria uma forma de estabelecer
requisitos mínimos para que a gente tenha tribunais estaduais minimamente com candidatos que, enfim, tenham passado nessa primeira peneira, tenham um mínimo de conhecimento em áreas essenciais, que venham a ser essenciais depois para a magistratura. Claro que tem toda essa questão do privilégio, da questão da memorização, mas me surgiu essa questão que tem mais relação até com as características do nosso Estado Federal. Assim, essa é uma dúvida, né? Assim, o projeto, por exemplo, do Carlos Ari Sundfeld é exatamente quase que uma federalização, né, das carreiras públicas. Tá? Se isso é bom ou ruim, a gente pode discutir. Tá? O estabelecimento de requisitos mínimos, vejam, sobre isso eu tenho poucas dúvidas, isso é bom. Né? A gente não pode ter uma magistratura excelente, vamos, sei lá, no Amazonas, e uma péssima em Tocantins. A gente não pode ter critérios de seleção tão diversos que aconteça, sei lá, de as pessoas buscarem, né, estados onde, aspas, a aprovação é mais fácil. Tá? Então, nesse ponto, eu acho que um exame, assim, ele tem os seus, né, as suas vantagens. Tá? Mas qual é o problema? De novo, o que a gente está fazendo é uma provinha de múltipla escolha que não mede capacidade efetivamente, né? Assim, a gente primeiro não vai apresentar carreira para a pessoa, não vai ter isso. Ela não vai saber se ela gosta daquela carreira ou não. Tá? O que ela vai manter então é mais uma etapa no sonho, né? E de alguma maneira, assim, assim, o que um curso, o que a gente vai perguntar nessa prova que vai garantir o mínimo, né? Entende? Então, assim, de novo, eu realmente acho, bom, a gente tem que ter estándares mínimos para ser servidor público, eu concordo, mas vai ser uma prova de 60 questões que vai garantir isso? Não seria muito melhor que a gente criasse um sistema de apresentação das carreiras jurídicas e que a gente já mostrasse, talvez, para, sei lá, 10, 20, 30% dos concurseiros que talvez não é aquilo que eles queiram da vida, né? Então, assim, veja, me parece que isso é muito mais uma pressão para reduzir o número de concursos, de pessoas nos concursos da magistratura do que efetivamente um critério razoável de standard mínimo. Tá? Mas, de novo, essa é a minha impressão. E a questão da constitucionalidade, que foi a pergunta feita pelo colega aqui, nosso assim, presidente. Deixa eu ver quem era ainda. Está lá no início. Espera aí. Deixa eu só dar o nome. Foi o Eduardo Moisés, é nosso residente jurídico. O que eu diria? A investidura em cargo ou função pública é feita mediante concursos de provas ou provas de títulos. O legislador, nesse caso aqui o CNJ, a gente pode discutir né, a legitimidade do CNJ, mas o legislador é livre. Aqui efetivamente tem uma margem de conformação, uma margem de decisão muito grande. O que ele pode dizer? Essa é mais uma etapa do concurso e a gente vai fazer assim. Tá? Então, eu vejo poucas dúvidas sobre a constitucionalidade, acho que ele é constitucional. A gente pode discutir, obviamente, se o CNJ pode fazer isso, aí é uma outra dúvida, tá? Mas sobre a existência de um pré-concurso, digamos assim, eu acho que não tem poucas dúvidas sobre isso, poucas dúvidas. E eu tenho aqui uma situação de uma decisão que aconteceu ontem, professor. Tem um grupo aqui de mulheres administrativistas e ontem saiu no Migalhas Quentes um parecer que o professor Ives Gandra Martins afirmou que aquela resolução 525 de 2023 do CNJ, que estabeleceu ação afirmativa de gênero para acesso das magistradas a tribunais de segundo grau, né, possibilitando que elas pudessem progredir na carreira de modo diferenciado, extrapola competências e é inconstitucional porque afronta o artigo 93 da Constituição e o princípio da igualdade. E em seguida saiu
depois dessa publicação do Migalhas, saiu uma decisão, deixa eu ver aqui de qual tribunal, eu acho que do próprio tribunal, isso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, um mandado de segurança, e foi indeferida a liminar que alegava a ilegalidade ou abuso de poder no ato do tribunal que dava efetividade a essa resolução lá em São Paulo. Uhum. Então, nós temos na questão dos concursos, e essa é uma questão durante, é uma questão até de progressão funcional e princípio da isonomia. E saiu ontem ainda também, desculpa, eu tô trazendo umas coisas assim que aconteceram agora, né? Que os juízes paulistas pedem a anulação de concursos só para mulheres. Eu não sei efetivamente, essa notícia foi só um título da Folha de São Paulo que eu recebi, mas eu acho que é uma notícia que não é propriamente anulação de concurso, mas é a questão da progressão para as desembargadoras, dando efetividade a essa resolução do CNJ, ainda em que ele era presidido pela ministra que se aposentou. Nós temos toda essa questão feminina também, e eu ouvi depoimentos de mulheres que ingressaram muito tempo na magistratura e contaram causos, digamos assim, que a primeira mulher que passou no concurso para a magistratura, ela passou por engano, porque ela tinha um nome daqueles que pode ser tanto para homem quanto para mulher, e então, quando chegou na prova oral, se surpreenderam, porque era o candidato, na verdade, era uma candidata que tinha ido extremamente bem nas provas, e aí ia ficar muito chato reprovar por ser mulher. Então, eu não me lembro exatamente qual foi o nome e nem o ano, mas a entrevista que eu assisti também contava que em alguns estados, para a magistratura, só foi permitido a mulher fazer concurso nos anos 80, e que a prova oral, ou a entrevista antes da prova oral, ela tratava de muitas distinções. Perguntava, por exemplo, e se a senhora for designada para uma comarca distante do seu marido, como que vai ser? Quem é que vai cuidar dos filhos e da casa? Perguntas desse tipo. E os anos 80 não estão tão longe assim, tanto é que muitas dessas mulheres talvez tenham ingressado na magistratura em condições mais difíceis e tenham tido dificuldades para progredir, e agora essa resolução do CNJ talvez venha corrigir uma distorção que estivesse lá no início das suas carreiras. Então, não sei se o senhor estava pensando nisso, mas me ocorreu da gente fazer algum comentário sobre as mulheres nos concursos públicos. Professor? O professor está sem imagem ali. Alô? Tá me ouvindo? Sim, sim. Sim, tá. Assim, como eu dizia, eu não li o parecer do Ives, tá? É um professor Eu também não li, eu respeito, li só a notícia, mas né? vamos pensar em termos constitucionais, tá? Isso. Que diz o 93, tá? O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, tá? Muito bem. Quando a gente vai olhar o que diz o 93, inciso 2c da Constituição, ele vai dizer aferição do merecimento conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento. Tá? Aí o que a gente precisa pensar, Karen? Veja, eu sou homem aqui, não tenho como dar, né, o meu relato de como é ser mulher, mas veja, sou casado, minha esposa tem uma atividade profissional muito, ela é médica, dermatologista, trabalha muito, e assim, veja, certamente a vida da minha mulher é muito mais difícil que a minha. Por quê? Porque querendo ou não, e veja, a gente, né, eu me esforço ao máximo, mas tem coisas que as mães fazem que os pais não fazem.
tá? Se a gente quiser colocar no conceito de merecimento só a quantidade de sentenças, e não é isso que eu acho que a Constituição quer, a gente pode dizer, não, qualquer critério que envolva né, o sexo do juiz é relevante. Bom, veja, calma lá, a gente tem que pensar quais são as dificuldades que uma juíza tem que um juiz não tem, né? O caso que tu mencionou, né? Assim, se o marido for para outro lugar, a senhora vai junto? Não, o marido que me acompanhe, né? É acompanhamento de cônjuge, pode ser para qualquer lado, né? Tá? Então, assim, eu realmente não, assim, eu entendo o argumento da igualdade, mas é que, de novo, a gente precisa pensar o que significa o merecimento nesse caso, tá? Eu vou dar só um exemplo, tá? Na Alemanha, para ver critérios de produtividade acadêmica, quando a professora engravida, ela ganha 3 anos de liberação de qualquer publicação. E depois disso, ela ainda tem um período no qual ela pode publicar menos, onde vai ser considerado um período no qual a publicação dela, qualquer publicação, vai valer. Tá? Por quê? Porque se sabe que eventualmente a vida dela muda. Ela tem que, pelo menos, gestar e ter o filho, coisa que os homens não precisam. Tá? Ou como diz o meu filho, ele às vezes ele fica. Eu tenho um filho de 8 anos também, professora, então posso falar de algo que o senhor entende que tem uma filha de 8. Mas às vezes eu saio e às vezes eu quero assistir uma palestra, ou fazer alguma coisa acadêmica, e ainda, ele, 8 anos, ainda é difícil. E ele. Esses dias eu disse assim, mas filho, mas às vezes o papai, meu marido também é médico, né? O papai sai, vai para o plantão, passa a noite fora, ou vai para um congresso no sábado, e tu não fala nada para ele. Por que isso? Ele, porque ele não é a mamãe. Exatamente. Exatamente isso. Então Exatamente isso. eu digo que o meu doutorado se chama Vicente. E essa eu acredito que seja a diferença para o merecimento, porque existe uma carga não visível, né, das mulheres, e se torna realmente. São poucas que eu acredito que tenham uma participação, ou que o marido pode dar um suporte, ou que tem uma família que dá um suporte muito forte mesmo, e que permite a participação em cursos, em aprimoramentos, né? E vou dar um outro exemplo pessoal. Eu, para participar de um evento no final do ano, eu já estou com o plano A, B e o C, né? Porque eu não tenho suporte familiar perto de Porto Alegre. Sim. Então, eu faço muitos planos antes para poder me afastar 3 dias. Assim, né, eu vou mencionar o caso da a juíza da Suprema Corte Americana, que tem 7 filhos, né, a Amy Coney Barrett, tá? Sim. 4 delas e 3 por adoção, tá? Veja, assim, perguntaram como é que a senhora, né, porque ela era uma professora, né, como é que, de alguma maneira, conseguiu fazer isso? Ela disse, não, a gente se organizou. Nos últimos anos, o meu marido parou de trabalhar, né? Então, assim, se a gente for pensar, cara, em quantos casos tu conhece de mulheres que param de trabalhar depois que têm filhos e quantos casos tu conhece de homens que param de trabalhar, né? Então, assim, tudo isso para dizer, me parece ser uma coisa que a realidade se impõe, ainda que a gente possa querer fazer uma leitura um pouco mais formalista da Constituição, né? E aqui, veja, tá alguém que realmente gosta que a Constituição às vezes seja interpretada de maneira um pouco mais formal, né? Menos olhando para os princípios, um pouco mais para as regras, mas aqui efetivamente me parece que é uma luta contra a realidade, né? Tá? E tu falou o caso da juíza com o nome, né? Tem um caso que eu sempre menciono em aula, que é o da seleção de músicos para orquestras sinfônicas. Eu não sei se tu já ouviu esse caso. Não Não, é um conheço. caso muito interessante que fala né, dessa, digamos assim, desse por que havia poucas mulheres em orquestras sinfônicas, né? Porque os maestros todos eram homens, né? E havia a ideia de que as mulheres não eram boas músicas, né?
E aí, então, houve uma, né, acho que começou em Viena, a Orquestra Sinfônica de Viena, disse, não, nós vamos fazer agora seleção às cegas. E aí, então, se colocou um grande lençol preto para não saber quem estava lá tocando, se era um homem ou uma mulher. E ainda assim, foram poucas mulheres selecionadas, né? E aí eles disseram, viram só, está comprovado, os homens são músicos melhores. Até que uma candidata disse o seguinte, coloquem um tapete para a gente chegar lá. Por quê? Porque o som do meu sapato é diferente do sapato de um homem. Porque eles têm que efetivamente ir bem vestidos, né? E Sim. colocaram um tapete. E aí as coisas começaram a se equalizar na seleção de músicos homens e músicas mulheres. Então vejo que assim são coisas muito básicas que a gente não consegue perceber, né? Enfim, tá? Mas de novo, assim, me parece que o Supremo tem decisão já a favor das cotas, né? A única coisa que me parece relevante é que a gente consiga fazer um planejamento para que isso seja temporário, né? Como diz a decisão do Supremo nas cotas raciais e sociais, tá? E que isso não gere um estigma, né? Aquela desembargadora subiu porque é mulher, né? Tá? Uhum. Isso talvez seja o mais relevante, que a gente consiga ter né, um movimento cultural de que o reconhecimento, né, a promoção por merecimento envolve fatores que não necessariamente são aqueles fatores que a gente normalmente reconhece. Exatamente, que é uma questão que a gente também tem na questão das cotas de negros, que efetivamente eles conseguem o acesso e existe ainda uma diferença gritante, brutal, entre o número de chefias no serviço público que são negras, né, comparativamente com brancos. Então a gente vai eliminando, eu acho que os entraves das diferenças, e é bem o que diz a teoria dos princípios, né? Que a gente não consegue, que os princípios não é ou tudo ou nada, né? São conquistas paulatinas. A gente vai implementando os princípios aos poucos. Então me parece que esse é mais um caso, mas para esse aos poucos acontecer, tem muita coisa para ser feita ainda, né? Professor, é que a nossa conversa é tão boa que a gente está em 11h34. Tá. E eu queria ainda lhe ouvir sobre a questão durante o concurso público, Isso. a questão da avaliação do servidor público e da fiscalização dessa avaliação. O que a gente poderia dizer rapidamente sobre isso para que os estômagos não ronquem demais? Assim, a segunda parte, né? Depois a gente pode falar da terceira, mas é a avaliação. Eu queria falar um pouquinho, efetivamente, sobre estágio probatório, avaliações de estabilidade e ver como a gente pode qualificar o serviço público, né? Então, hoje em dia a gente tem um estágio probatório, que é, como a gente disse algumas vezes, ele é meramente formal, né? Então, o cumprimento ali de questões formais, e depois disso vem a estabilidade, né, cara? Tá? O que eu gosto sempre de falar sobre estabilidade é que a estabilidade, ela, ainda que seja uma vantagem pessoal, ela não é uma vantagem do servidor. A estabilidade existe a bem do serviço público. A estabilidade é um instrumento para permitir ao servidor não ser induzido a condutas que não tenham como finalidade o interesse público. Então, imaginemos um chefe que chega, né, para o seu subordinado e diz, olha, esse documento aí, some com ele. A gente não quer esse documento aqui na repartição. Se o sujeito é um subordinado que vai sofrer toda e qualquer consequência que o seu chefe quiser, aquele documento vai sumir. Se ele é um servidor estável, veja, ele pode dizer, não, porque o senhor não consegue me afetar, eu sou estável. Eu não tenho por que sumir com esse documento. Esse documento existe e ele vai continuar no processo administrativo. Então, a gente pode também fazer essa mudança cultural. A estabilidade não é do servidor. A estabilidade é a bem do serviço público. Ela não é uma vantagem, ela é uma responsabilidade. Para que eu, estável, não se me submeta a qualquer ordem que seja ilegal,
que seja, enfim, contrária aos princípios da administração pública, né? Então isso me parece ser, né, como disse, né, a Sandra antes, o meu pai queria que eu fizesse concurso para ter estabilidade. Mas veja que a estabilidade é uma responsabilidade. A Sandra, ela não vai produzir material jornalístico só porque pediram para ela com coisas erradas ali dentro, porque ela é estável. Então ela vai dizer, não, isso eu não vou fazer. Muito bem. Por quê? Porque é contrário ao interesse público. Tá bom, mas e aí? E aí nada. No final do mês ela vai receber o salário dela. E o superior hierárquico dela não vai poder fazer nada contra isso. Então, de novo, né, assim, o que eu te diria é a gente pode criar mecanismos de avaliação dentro do estágio probatório que sejam mais materiais. Podemos falar disso depois. Mas antes disso, eu queria que a gente tivesse uma mudança, né, na concepção da estabilidade. A estabilidade não é para mim. A estabilidade é a bem do serviço público. A Karen não pode ser demitida, não é porque a Karen não quer ser demitida. Não é isso. A Karen não pode ser demitida porque nenhum procurador geral do município vai dizer, Karen, essa execução fiscal tu bota na gaveta e não cobra. Porque a Karen vai dizer, não, eu vou cobrar agora essa primeiro. Porque já que o senhor não quer, essa vai ser a primeira da pilha. E eu vou dedicar todos os meus esforços para cobrar essa dívida. Por quê? Porque, veja, esse exemplo é hipotético, pelo amor de Deus, né? Tá? Isso jamais vai ocorrer na Procuradoria. Não, só que se ele acontecesse, certamente eu cobraria, mas eu não sei se eu teria alguma chefia. Não, mas o que eu quero dizer com isso? Veja, é uma vantagem a estabilidade a bem do serviço público. Ela serve para melhorar o serviço público prestado e não uma garantia individual do sujeito que passou no concurso. Ainda que essa garantia individual exista e ela seja muito boa, a gente, mudando a concepção, a gente vai ver que a estabilidade é uma responsabilidade depois do estágio probatório. Eu devo me portar sem medo. Por quê? Porque eu sou estável. Ao fim e ao cabo, eu seguirei sendo servidor público independentemente do que é o meu chefe. Então, isso, de fato, parece ser muito relevante que a gente entenda. Ponto parágrafo. Existem pessoas que abusam da estabilidade para não fazer nada? Sim, existem. Não há dúvidas disso. Todos nós conhecemos alguém que simplesmente passou do estágio probatório e depois largou. Tá? Muito bem. Aí, então, seriam necessários que a gente criasse critérios de algum tipo de avaliação. Se essa avaliação vai ser por órgão, se vai ser estadual, se vai ser unificada, bom, isso a gente pode discutir. Tá? Mas o que a gente precisa pensar é, eu preciso de instrumentos avaliativos e o mais difícil, Karen, é as consequências da avaliação. Tá? Porque eu vou ter um funcionário público estável, que não desempenha as suas funções, e o que eu faço com ele? Né? Eu preciso punir ele. A punição vai ser única e exclusivamente aposentadoria compulsória? Bom, para o sujeito que efetivamente não quer trabalhar, essa é a punição maravilhosa. Vai receber o seu salário e vai ficar em casa. Tá? Mas, então, assim, né, a gente precisa, mudando essa concepção, a estabilidade é a bem do serviço público. Perfeito. O cara se estabilizou, virou estável, parou de trabalhar. Muito bem. Eu vou criar instrumentos avaliativos, sei lá, bianuais. A cada 2 anos, eu vou ter uma comissão. Aí a comissão vai ter que avaliar o trabalho de todos eles. Maravilha. E agora a lei vai ter que prever a punição. O sujeito, em 3 avaliações consecutivas, não atingiu os estándares mínimos. Muito bem. Inicia-se um processo administrativo enfim, disciplinar. E aí a gente pode pensar numa demissão, a gente pode pensar numa punição, suspensão sem salário. De alguma maneira, a gente precisa entender que esse tipo de avaliação ela tem que ser feita sempre
de maneira a impedir qualquer tipo de perseguição, que é algo complexo. Daí, então, porque a ideia de comissões avaliativas e não necessariamente apenas o superior hierárquico, né? Tá? E as punições a serem aplicadas, elas obviamente devem ir crescendo, né? Como é que eu vou punir? Então, a suspensão, sei lá, depois a suspensão sem salário, depois, enfim, a demissão, enfim, aí a gente pode pensar em que tipo de punição a gente daria, tá? Mas o mais relevante é a gente estabelecer os critérios, comissões avaliativas e que tipo de punição eu vou aplicar, tá? Eu acredito até, Pedro, que esse seja o grande ponto que coloca principalmente enfim, os sindicatos e associações de servidores sempre em polvorosa, porque até como está colocando aqui a Roberta Santana, a preocupação dela é com quem vai fazer a avaliação, né, para que não acarrete, isso não gere algum tipo de assédio, né? E o que vai ser critério claro, não subjetivo, enfim, essa é uma preocupação que sempre obstaculizou, na verdade, que se fizesse avaliações, né? Então, tem por detrás um receio que ele não é totalmente descabido, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser vencido de modo que a gente tenha um estudo sobre isso, em como fazer uma avaliação em critérios que não gerem atitudes que acabem no assédio. Assim, esse é, digamos assim, é o nosso problema, né? A ideia de uma comissão, primeiro, já me parece que ela dificulta que o sujeito que quer perseguir o seu inimigo já tenha, né, um poder decisório pleno. Muito bem. Segundo, a legislação vai ter que estabelecer critérios efetivamente aqui, não pode ser assim, merecimento, né? Um desempenho, sei lá, adequado, cumpriu as suas tarefas, né? As suas responsabilidades. Manteve reputação ilibada. Né? Então, assim, de fato, a gente pode, né, ver que o estabelecimento de critérios objetivos, né, olha, ele tem que fazer, sei lá, 20 processos por semana. Fez os 20? Fez. Beleza, esse é um. Ele manteve a urbanidade no trato com outros servidores e com, sei lá, o público. Amém. Oi. Não, na ouvidoria tem 20 reclamações do sujeito que ele é desrespeitoso com os colegas e com seus subordinados. Bom, isso já é um problema, tá? Então, assim, a gente pode efetivamente pensar em vários critérios que sejam para evitar, né, o que se falou ali de assédio, mas me parece muito mais relevante a perseguição, tá? Porque aí quem trabalha, né, no serviço público sabe que isso existe, infelizmente, né? Então, né, eu não gosto do sujeito tal, eu tenho poder sobre ele, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou mandar ele para longe, vou. Tá? Então, assim, o estabelecimento de critérios me parece ser o mais relevante. Tá? E aí, comissões, não necessariamente comissões formadas única e exclusivamente pelos superiores hierárquicos, mas sim uma comissão que envolva mais gente, que possam verificar se alguém tem. E aí, claro, a comissão, essas avaliações, elas vão ter que ocorrer sempre com ampla defesa, contraditório e tudo mais, para que a gente evite qualquer tipo de enfim, perseguição ou assédio. Né? E a questão da fiscalização dessas avaliações e da existência, porque daqui a pouco a gente sempre precisa de uma estrutura maior que controle os próprios controles, né? E isso teria que existir? Assim, Ou a gente deixaria para os órgãos de controle tradicionais? eu vou pegar o exemplo da lei, tá? Desse projeto de lei feito lá pelo professor Carlos Arissunfa. Tá? Então, ali a gente vai ter uma avaliação que vai considerar a efetiva contribuição do servidor para a qualidade do serviço. Veja, isso é um problemão. Tá? Por quê?
Se houver, né, alguma discrepância muito grande, a gente sempre vai ter o judiciário, né, e eventualmente vai ter também as instâncias superiores do próprio órgão. Tá? Mas, assim, de novo, eu ter essa recursividade que eu nunca acabo, que eu sempre vou criando, né, mais alguma fiscalização sobre a fiscalização, em algum momento vai ter que acabar. Tá? E me parece que o mais simples, efetivamente, é ter critérios objetivos para que essa comissão não consiga fugir muito disso. Bom, professor Pedro, a gente está em 11h47, eu por mim passava o dia inteiro conversando contigo, coitado, né? Mas aqui a gente está em clima quase de conversa de bar, né? Só que bebendo água. Eu queria agradecer a todos pela participação de hoje. Queria ver, Pedro, se tu tens alguma mensagem final para dizer. E desde já dizer assim que eu adorei conversar contigo. Foi a primeira oportunidade que a gente pôde conversar a respeito de algum tema mais, eu não diria acadêmico, mas é também da vida, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que é servidor, e tu também és na URGS, a gente é, sobretudo, cidadão, né? E sofre o impacto de tudo isso na vida da gente. Pô, eu agradeço, Karen, é uma alegria, né? Assim, é aquilo que a gente disse, se a gente não cria mecanismos que a gente possa ver mais propósito naquilo que a gente faz, a gente acaba se frustrando. Então, contem comigo sempre, eu estou sempre à disposição, porque, de novo, a gente não resolveu nenhum problema, mas a gente conseguiu ver que há, talvez, problemas gravíssimos e soluções possíveis, né? E é assim, a gente, né, o desenvolvimento das instituições, ela nunca é por meio de uma revolução, vou fazer tal coisa e resolver todos os problemas. É um tijolinho que a gente coloca aqui, né? Então agora todos nós vamos pensar um pouco mais, e a gente vai organizando esses tijolinhos e quem sabe, né, das mais de 100 pessoas que estão aí prestigiando o teu evento, cara, a gente tem, né, alguém que vai chegar lá na frente, alguém que vai chegar lá na frente dizendo, olha, me lembro daquela palestra, 20 anos, pensei nisso durante 20 anos, vamos fazer X, Y, Z, e a gente tem uma nova realidade, né? Eu acho que quando a gente assim. tem essas caixas pretas de algo que a gente não consegue resolver, a primeira parte do trabalho é abrir ela e talvez a gente vê que tem partes mais complexas, partes impossíveis, mas tem outras que a gente pode caminhar e que a gente vai conversando e vai vendo que nem todos os bichos que estão dentro delas são tão horríveis assim, né? Que a gente pode fazer alguma coisa. E a primeira coisa é conversar sobre o assunto, né? Então, eu acho que foi essa a proposta de hoje e muita gente colocando aqui que gostou, né? E o tema não se esgota, tem muita coisa a alterar, que foi excelente, o pessoal agradecendo. Eu acho que a repercussão foi super boa. Ótimo. E só tenho a agradecer, então, a todos que também participaram, colocaram perguntas instigantes, porque é essa a proposta. A gente está vendo que tem servidores aqui de todo o município, tem gente que eu não sei se é servidor, é sempre uma surpresa aqui, porque a gente não sabe quem vai vir, né? E essa é a parte divertida. Ótimo. Contem comigo sempre que precisar, tô sempre à disposição, Karen. É sempre uma alegria. Então, gente, acompanhe sempre as redes sociais da PGM, onde a gente coloca quais são os próximos eventos, eles são semanais, e vocês podem também clicar lá no canal do YouTube. Demora um pouquinho, mas a gente vai colocando as palestras lá, tá? A gente tem um probleminha técnico ainda que não foi vencido, que é uma internet dedicada para poder fazer subir os vídeos com maior velocidade, tá certo? Obrigada, gente. Um bom feriado também a todos e até uma próxima. Tchau. Tchau.